E aí, Vitor, beleza? Olá, senhores, tudo bem? Trial. Alô? Cadê meu áudio? Oi, Pessoal, Vitor. boa noite. Boa noite, tá me ouvindo? Tudo bem? Tá vindo. Beleza, Pedro? Boa noite, Jane. Ei, Jane, tudo bom? Aline, tá frio aí? Não, tá frio pra? Alô, boa noite. Aqui, ó. É luva, eu tô igual a avó aqui, ó. Mantinha no joelho, o trem tá feio aqui. Eu só podia descansar, mas eu tenho uma aqui. Tamo junto, Jane. Melhor Bom. turma aqui. Eu estava a dizer, Vitor, Diga. eu perguntei ontem do link, porque eu estava com um dia adiantado. Eu estava a contar que ontem fosse hoje, fosse quarta-feira, por isso estranhei aquela hora não ter tido o link, por isso eu perguntei se já tinha link ou não, mas eu estava a pensar que ontem fosse quarta-feira. A gente confunde mesmo, essa quarentena parece que todo dia, né? A gente vai vendo os dias passar, a gente nem vê. Aline, tudo bem? Tudo jóia, Jane, e você? Como é que tá a vida aí em BH? É lamentável. Só pode ficar em casa todo dia. Chega um período e começa a dar Complicado. Nem sua família, como é que tá? mesmo, de verdade. Bom, está bem, está bem. Graças a Deus, Moçambique não está com números muito agressivos, sem de infecção, nem de mortes, mas estão apreensivos, né? Mas está tudo bem até lá. Que bom. O mal disso é que eu não consigo pensar. É um pouco difícil escrever nessa vida. O dia passa, começa e acaba sem me dar conta, mas eu sinto que é por causa deste ambiente todo aqui. Eu acho que tá difícil, assim, para todo mundo ter foco, ter concentração, porque a gente não sabe o que vai acontecer hora nenhuma, né? Tá tudo tão fluido. É isso. Estamos a levar. Estamos a levar. Não sabemos onde é que isso vai parar. Fábio também não cumprimentando. Boa noite. Sem áudio, Fábio. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, tudo bem. Vamos levando, né? Um dia após o outro. Esse vírus é mesmo um problema sério. O meu irmão pegou o vírus. Sério, e aí? Opa, Mas assim, ele está melhor agora. Mas teve muita febre, muita dor no corpo. Mas não precisou ser internado, não. Que bom. Mas ele teve até síndrome do pânico, por conta de ter pego o vírus, assim. Começou a suar, sentir muito
muito frio, falta de ar. Aí a esposa dele é enfermeira, e aí ela teve que buscar um medidor de oxigenação, um oxímetro, né, para tranquilizá-lo. Ele ficou bem, estava com muita febre, né? Teve febre, complicado, mas já está bem. Outra coisa é o susto, né? É um susto. É um susto. Todo mundo pensa que a doença não chega, mas quando chega é um embate muito forte. É. Eu O amigo espero que- dele, o amigo dele continua internado no trabalho. O amigo dele continua internado. Não foi tão simples para ele, porque ele já tem, o trabalho dele tem 60 anos e diabetes, aí para ele tá um pouco mais complicado. Essa questão da idade complica mesmo. O pai de um amigo meu faleceu porque era obeso, né? Ele, tipo, foi uma coisa muito louca. Ele entrou no hospital quarta-feira e morreu domingo. Foi, assim, muito assustador. Agora, conheço outras pessoas que já se recuperaram também. Meu ex-estagiário, por exemplo, teve. E tá bem, ele tá só cansado agora, mas... O pior é que esse negócio de subnotificação e de teste também, tipo assim, eu no começo da pandemia, no começo da quarentena, eu tive febre, eu tive garganta inflamada, tive assim, todos os sintomas menos Falta de ar. E sim, se for até dar uma empurrada assim, eu tive falta de ar, mas não foi uma coisa, né, muito grande assim. Mas esse negócio você não sabe, né? Tipo assim, não tem teste. E você não vai correr. Mesmo se tivesse, você não vai correr o risco de ir no médico, né? Tipo, às vezes você não tá, e às vezes é uma gripe, e você vai lá e se contamina. Então, é complicado. Você não sabe se você tá gripado ou se você tá com corona. É verdade. Uma coisa é certa, todas as doenças deste período aqui frio estão a ser descartadas. Você está com tosse, não quer tossir. Está gripado, não quer ficar gripado. A gente vai fazer um esforço de não sentir-se mal, porque se você se sente mal, fica aquela ideia de que pode ser corona e depois... E depois é o hospital hoje em dia, né? Não, tá todo mundo correndo disso, né? Correndo do hospital. Ô, Fábio, eu enviei o link das visualizações no WhatsApp aí já. Eu tô vendo agora que eu não estava online antes, mas eu tô vendo agora que a Jane já colocou uma pauta aqui. Ela já colocou uma pauta. Tem uma aqui na questões para a nossa conversa. Composição do corpus. Algumas perguntas. O que mais agenciou o debate sobre Covid e coronavírus? Essa questão do agenciamento, a gente não chegou a detalhar, né? Não. Ainda falta fazer análise, assim. Tô pensando aqui que eu pensei que a gente podia fazer isso em conjunto, até porque a pesquisa de cada um é muito limitada, né? Limitada a um recorte. Então, Sim. se eu falar de Covid, corona, vai depender aí do dia que a gente for tratar, né? Por exemplo, se a gente pega o Pergunta Corona, aí a gente tem que analisar os tweets do Pergunta Corona e ver o que foi que agenciou lá o debate lá dessa hashtag. Mas de outra hashtag vai ser diferente, né? É por aí, né? Repete o que você falou por último aí que eu perdi. Não, eu tô falando que eu acho que essa fase da pesquisa ela tem que ser coletiva, no sentido de que cada um vai dar um enfoque a uma coisa específica. E é isso. E aí, tipo, esse corpus ele é muito grande, né? Essa timeline é muito grande. Então, assim, dependendo do que a gente for focar,
tanto a dinâmica transmídia quanto o agenciamento do debate no Twitter vai ser diferente, né? Sim. Sim. Oi, Jeane, boa noite. Tô sem áudio. Liga seu microfone. Tudo bem? Beleza. Então, eu acho que a Luciana, acabei de ver aqui, ó, eu estava numa outra reunião agora com o Thiago, a Dedé e o Conrado, e aí eu acabei de ver aqui, a Luciana e o Marcílio, eu acho que não vão conseguir chegar. Ei, Daniel, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Joia. Acho que a gente pode começar, não? Vamos. Já está sendo gravado aqui já. Inclusive até antes, né? Eu tenho uma coisa que estou vendo aqui no Zoom, é que está falando que só tem 40 minutos de reunião. Eu acho que tem uma limitação aí que antes ele estava deixando gravar mais de 40 minutos e agora eu acho que não vai dar. Então vamos mais rápido aí, para a gente ver se a gente não cai ninguém. Olha só, eu mandei uma pauta aí para vocês, é uma proposição para a gente tentar agilizar melhor o tempo. E uma das coisas que eu estava conversando agora com a Dedé, com o Thiago e com o Conrado, a gente fez uma reunião antes, porque é um outro grupo de pesquisa lá da PUC Minas que está trabalhando em parceria com a gente, que é o ponto 3 da nossa reunião, que tem a ver com as formas de divulgação. Quando chegar nesse ponto, a gente fala de novo. Mas a gente precisa pensar alguma coisa, pode ser um ponto de convergência também com o projeto do Daniel. Da gente começar a pensar para agosto, porque essas reuniões de trabalho virtuais, elas têm que ser condensadas, né? Não tem jeito. Não dá tempo de falar muita coisa. Mas quando a gente entrar na análise dos dados, começar a fazer algumas discussões teóricas, talvez via podcast, como o Vitor sugeriu, talvez a gente pensar um sistema de um simpósio digital, tentando ver as nossas próprias questões, ou trazer convidados em lives, mas só para a gente não perder de vista, porque não vai dar tempo de discutir tudo aqui. Em um outro momento que é fundamental, que é essa análise dos dados, o nosso aporte teórico, eu acho que a gente tem que começar a pensar como é que vai ser o nosso formato de fazer isso posteriormente. Vamos começar, então? Vamos. Eu enviei aí no chat do Zoom e também lá no grupo no WhatsApp o link para a timeline que a gente produziu com os dados dos Trend Topics. Então, são 2 links, na verdade. Um link com os Trend Topics geral, desse nosso período coletado, que vai do dia 26 de janeiro até o dia 21 de junho, e o outro link que é fechado nos atravessamentos aí das hashtags e os tópicos de política e pandemia. Eu vou enviar agora o outro, que é o geral, mas o principal é o recorte, né? É 26 de janeiro a quanto de junho? 21 de junho. 21. 26 porque é a primeira ocorrência da hashtag relacionada ao coronavírus no Brasil. Isso. Então, quem quiser... Virando trend, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui, mas quem quiser abrir o link também fica à vontade. Pronto. Certinho? Então, o que a gente fez? O que a gente já tinha feito, a metodologia foi a seguinte: a gente tinha um algoritmo de coleta de hashtags, né, que viraram Trend Topics, que coletava de 2 em 2 horas, quando o computador estava ligado aqui, e aí a gente viu que tinha umas falhas nessa metodologia, porque estava pulando alguns dias que o computador não ficava ligado, e aí a gente começou a bater esses dados com os dados do Trend do Gate, que é aquele site que lista, né, que é um arquivo de Trend Topics do mundo. Então, a gente focou lá, olhar no Brasil e olhar quais são as hashtags que tinham virado trending desde janeiro até agora. E aí a gente foi coletando isso na mão e colocando uma tabela, de forma que depois a gente batesse com os dados que a gente já tinha e ver se dava para utilizar os dados que a gente já tinha ou a gente utilizava o novo. Acabou que a gente refez isso, né? Então,
utilizamos esses dados, essas hashtags novas que a gente coletou lá no Trend do Gates e criamos aí uma tabela, e aí eu joguei isso no Tableau, que é essa ferramenta de visualização de dados, e aí a partir do Tableau e também das tabelas, né, das tabelas que a gente coletou, aí a gente foi listando, eu e o Fábio, quais são as hashtags e os temas que tinham a ver com a pandemia e com política, para entender o atravessamento dos dois temas, né? Ô, Fábio, você quer falar um pouquinho de como que a gente fez essa coleta, essa seleção de hashtags? Eu fui olhando, eu já fiz um trabalho de olhar para algumas das hashtags que apareciam e que não tinham referência nenhuma ao tema Covid em si, e acabei encontrando algumas delas. Eu mandei no Excel uma planilha para vocês, que se vocês conseguirem abrir aí agora, o que o Vitor fez foi pegar essa planilha do Excel e jogar no Tableau. Mas nessa planilha aí a gente já tem a contagem numa coluna da ocorrência das hashtags, as que mais apareceram, né? E do outro lado, a gente já tem o corpus na sequência das datas, e aí eu já filtrei quais são as hashtags que são relevantes para a gente. Basicamente, a gente vai ter hashtags relacionadas ao corona, em si, sobre a pandemia, ou correlatas à pandemia, mas atravessando isso aí, a gente vai ter uma batalha de narrativas políticas, né, no qual o Bolsonaro é a favor das pessoas trabalharem ao não isolamento, de um lado, e aí o Congresso, o STF e outras instâncias do outro. E aí, nessa coleta, eu fui meio que marcando em cores aí as hashtags que apareceram, assim, que brigam entre si, e tem, então, o dia 15 Bolsonaro. Então, assim, seria interessante todos nós darmos uma olhada, e aí, a partir das hashtags que mais aparecerem, a gente elencar a partir do objetivo de pesquisa de cada um, porque os objetivos são diversos, né? Avaliar o que seriam os temas relevantes. Mas o atravessamento político em torno da pandemia ele é muito alto. Em março, a gente vê isso muito forte, quando acontece o dia 15, a manifestação pelo grupo do Bolsonaro, né? Então, isso acaba puxando bastante ali uma disputa de narrativas. A hashtag que a gente tinha selecionado antes, que é a pergunta corona, ela aparece no nosso corpo só no dia 19/3, e ela tem uma ocorrência alta. Eu acho que ela apareceu nos trends 9 vezes. Uhum. Mas ela aparece pela primeira vez, eu pesquisei usando o Trendogate, dia 17, só que ela é também associada ao combate ao coronavírus, que é uma outra hashtag também que foi usada em associação com a hashtag Pergunta Corona. E essa hashtag já aparece no dia 17 de março. Então, assim, a gente vai ter uma ocorrência dela ao longo do tempo. Então, se vocês olharem aí, usando o filtro, né, na primeira parte da tabela do Excel que eu mandei para vocês conseguem no filtro data separar por meses. Então, selecionar janeiro, março, e aí a gente vê em separado as ocorrências das hashtags que ocorreram naquele período, as que foram mais marcantes. E aí eu acho que isso vai ser um esforço assim, coletivo para avaliar o que seria relevante ou não para a análise. Na própria visualização aqui, dá para vocês verem aqui que o eixo, aqui o X, são as datas, né? Então, a gente vê aqui, igual o Fábio falou, que ele aparece aqui, a pergunta corona, 19 de março. Dá para ver aqui. E aqui são números de vezes que ele aparece. Então, ele vai aparecendo aqui uma vez 19 de março, outra vez 6 de abril. Aqui tem uma correlata também com um P maiúsculo, que aparece dia 7 de abril. Enfim, aqui no eixo X, você vê a quantidade de vezes que ela apareceu durante o tempo. E aí você vê, dá para você ver a frequência dos hashtags, então você vê
essa frequência ela denota um caráter de capacidade de agenciamento dentro do corpus, né? Dentro de todo o corpus do Twitter. E aqui são só as hashtags que tem a ver com política pandemia. Se a gente for extrapolar aqui para outra visualização, a gente vai ver um corpus bem maior. Aqui dá para a gente ver. Porque a gente situa, né? Quais são as hashtags da pandemia e sua política dentro de um corpus maior, que é bem mais extenso. A gente vai olhando aqui no Y, a gente vê que são mais hashtags. Bom, e aí a gente ficou esperando para dar o próximo passo de fazer esse recorte. Então, saber quais são as hashtags que a gente vai olhar agora. E aí é um esforço coletivo. A ideia de olhar a pergunta corona e fazer o teste, fazer as coletas de olhar lá no Prospero é interessante, só que uma coisa que a gente tinha de problema da metodologia é que a gente tem coletado as hashtags, só que a gente não estava fazendo essa coleta de uma forma automatizada e que fosse, digamos assim, não tem como a gente olhar para todas as hashtags que estão virando trending, aquelas que vão interessar para a gente e coletá-las em tempo real. O que é complicado, né? Porque a gente não sabe quais estão virando trends naquele exato momento. Teria que ficar olhando sempre para a estatística, né, do trends. O que eu fiz nesse sentido foi tentar achar alguma forma de coletar esses tweets dessas hashtags que interessam a gente de forma retroativa. E aí já sabia que a API do Twitter não disponibilizava isso, não conseguia fazer retroativamente, mas aí eu consegui encontrar um código aqui no GitHub, que é um coreano que ele fez essa ideia de raspagem de dados, né, que você vai no site e raspa o conteúdo que tem lá. Ele fez isso para o Twitter. Então você vai na timeline de uma hashtag e aqui naquela timeline contém todos os tweets daquela hashtag. E aí eu consegui adaptar isso para nosso cenário aqui e fazer isso. Eu fiz teste com pergunta corona, delimitando a data. Então aqui, por exemplo, o código aqui, né, que a gente utiliza para fazer a busca. Então, por exemplo, aqui seria a pessoa está buscando por Trump, colocando um limite de 1.000 tweets, né? Da data de 2017, 1º de janeiro de 2017 a 1º de junho de 2017. E aí eu fiz de 26 de janeiro até agora, delimitando em 10.000 tweets, e aí eu consegui coletar. O que a gente tem com essa coleta é basicamente os mesmos metadados que a gente tinha na API. Quer dizer, na API a gente tem mais metadados, mas os que a gente vai utilizar mesmo, os úteis, estão todos aqui. Então, achei bem interessante isso. O que dá para fazer aqui de mais interessante ainda, de possibilidade que eu vi que dá para a gente fazer, é a questão das hashtags. Tem esse metadado hashtags, que é uma lista, né, um vetor aqui com as hashtags que foram utilizadas no corpo da mensagem. Com isso daqui, a gente consegue fazer a rede de hashtags associadas à hashtag que a gente está procurando. O que a Lu sempre faz lá no como é que chama? O software, o SoService. O que ela sempre faz no SoService, de gráficos, né, de redes e tal, de hashtags associadas, a gente conseguiria fazer isso e retroativamente pegando as hashtags que nos interessam. E aí eu acho que o esforço agora, no sentido de olhar, é exatamente esse, né? Olhar quais hashtags que a gente vai pegar e fazer esse trabalho. A questão de metadado, que significa alguma coisa para a gente olhar a ideia de transmídia, também tem aqui, por exemplo, vídeo URL, imagem URL, a gente tem esses dados aqui, então quando tem a URL tem um vídeo que foi compartilhado dentro do Twitter, dentro do tweet, a gente consegue ter acesso a isso também.
E aí a gente consegue fazer ver quais foram o número de replies, o número de likes desse tweet e alavancar quais foram os dados mais compartilhados. Então, acho que a gente consegue, nessa metodologia, né, nessa adaptação, essa atualização, a gente consegue abranger muita coisa, né, que abrange a ideia de redes, de hashtags e de temas, abrange a ideia de conteúdo, de metadado, que vai levar a ideia de narrativa transmídia, de saber o que está sendo compartilhado ali, se é vídeo, se é notícia, enfim. E aí, uma última questão aí, eu passo a palavra para quem quiser falar, é a ideia do que a gente estava pensando no Google News, né? Que tem uma dificuldade muito grande de entrelaçar o Google News com o Twitter. E aí, pensando nisso, eu e o Fábio ficamos discutindo sobre isso, eu enviei até um áudio para ele de quase 10 minutos, trocando ideia sobre isso. E aí eu estava pensando que dá para fazer isso no sentido de, olha, a gente tem a timeline aqui, então a gente tem de acordo no tempo, as hashtags que são o tema que está sendo falado naquele momento. Então, se eu olho no Google News, se eu faço uma busca busca recorrente sobre o que está sendo tendência lá, não especificando nem política, nem palavras-chave, nem nada. O que está sendo tendência, que é o que eu estou fazendo, que eu já tenho feito desde maio. Se a gente olha para esse corpus e aí a gente vê que naquela data virou tendência a hashtag Pergunta Corona, a gente pode aferir, e aí vai caber uma análise, né, uma análise bem qualitativa mesmo, de entender o que é esse conteúdo do Google News, se ele se relaciona com a tematicidade da hashtag. Mas a primeiro momento, sim. Porque se uma coisa acontece no mesmo tempo que a outra, ela pode ter a relação. E aí acho que é o norte para a gente explorar essa ideia aí de narrativa transmídia bem focado em notícias, né? Agora, de conteúdo, de metadado, de Twitter, a gente vai ter muita coisa para trabalhar. Acho que é isso. Vitor, obrigadíssimo, e Fábio também. Será que a gente passa para a apresentação do Tiago lá para a gente, com a Dedé e o Conrado, para a gente ter os dados empíricos na mesa? O que vocês acham? Melhor, né? Pode ser? Pode. Você mostra para a gente aí, Tiago? Sim, vou tentar compartilhar a tela aqui. Preciso que o Vitor ative aí para mim o compartilhamento. Na verdade, eu usei os dados que Luciana compartilhou comigo, né, da hashtag Pergunta Corona, que foi lançada pela Globo. Aí eu vou falar mais ou menos como é que eu pensei para ajudar nesse recorte aí. Ainda está desativado aqui para mim o compartilhamento. Aí agora sim. Essa aqui é a tela do Tags, que a Luciana utiliza para coletar as hashtags. Esse aqui é o gráfico que foi gerado em todo o período que ela fez a coleta, está com cerca de 38 mil tweets em toda a amostra, e 37 mil desses tweets são tweets únicos, né? Os outros podem ser retweets, etc. Aí a primeira coisa que eu queria falar é aquela ideia do pico, né? Que o próprio gráfico já mostra um pico no dia 15. Não, na verdade, dia 11 de maio. Aí ele tem o maior número de tweets que utilizaram aquela hashtag. Se a gente perceber que a partir do dia 24 é praticamente quase nada. Então, eu acho que a coleta já devia ter sido, na verdade, parada para essa hashtag aqui no dia 23 de maio, tá vendo? Eu acho que tem que ir fazendo essas visualizações e olhando para esses gráficos, porque eles já vão dizendo como é que está esse fluxo de publicações e quantidade de publicações. Então, na verdade,
A análise teria que ser feita aqui no dia 26/4, não sei se foi o dia que a Globo lançou a hashtag no programa, até o outro dia 24, que dá praticamente um mês, dia 24 de coleta. A partir da experiência que eu tive, né, no início da tese, coletando os dados para o canal do Cauê Moura, é praticamente um mês, assim, que é o período ideal para coletar uma hashtag ou um assunto, um vídeo, assim. A atividade comunicacional, pelo menos no YouTube, era nos 3 primeiros dias para o canal do Cauê, nos 5 primeiros dias. Depois de uma semana, praticamente era quase nada. Aí tem que ver esses rabinhos, assim, quase aquela ideia da cauda longa mesmo. Na hora que começa a encostar ou tender a zero, é o momento de parar, eu sugiro. Aí aqui agora eu vou mostrar o resultado para a linha, né, lá do... Aqui no caso está no Google Drive, que é a coluninha C, que tem os textos dos diferentes tweets que foram postados com essa hashtag. Aí observem que essa semântica aqui, né, essa sintaxe, na verdade, rt@redeglobo, hashtag pergunta corona, vai ser sempre, ou na maioria das vezes, utilizada em todas as publicações. Aí pensando um pouco no que vocês estavam falando aí antes da reunião, de uma certa gramática, a Giane tinha comentado sobre a questão de definir informação e desinformação, aí teria que ver assim, um tweet que configura uma informação oficial ou uma informação para uma pessoa comum que tenha um tom de oficialidade, ainda que não grande instituição ou uma rede jornalística, teria que ver se o mesmo tipo de gramática, ou o mesmo tipo de palavras usadas, ou ordenamento de palavras ou termos, se eles são idênticos ou não, e se isso poderia configurar uma notícia falsa. Depois a gente vai ver os emojis, mas aí o que eu fiz? Eu peguei essa coluna C, que é a coluna de textos, porque os metadados interessam um pouco menos nesse momento, e gerei as árvores de palavras. Então, aqui no caso, eu vou mostrando, não está muito na ordem, mas aí eu peguei hashtag corona, por exemplo. Aí aqui no campo de busca eu consigo fazer essa busca a partir dessa palavra. Aí ele foi gerando, né? Por exemplo, bom dia, que provavelmente tem a ver com o horário de exibição do programa. Não sei se foi um encontro com a Fátima Bernardes, eu não me lembro muito bem porque eu não assisti. Mas aí bom dia já tem uma marcação temporal aqui que tem a ver com o programa, que pode remeter a ele. Aí teria que entrar aqui nessas especificidades que estão menorzinhas. Aí eu fiz para RT, que é o primeiro termo que aparece na maioria dos tweets. Aí ele foi dando, Rede Globo e depois hashtag pergunta corona. Então ele está maior, então a quantidade de tweets usando isso é maior. Então já configura uma sintaxe textual que vai demarcar a maioria dos tweets que usaram essa hashtag, retweetando justamente, possivelmente, os testes, né? Peguei a hashtag pergunta corona, depois está associada de novo, aí está associada com coronavírus e tal, e aí respondendo uma pergunta que Jane coloca no e-mail sobre as temáticas, né, em torno da hashtag, tem muito a ver com a primeira idade, eu acho, Jane, com o fato de ser uma doença e de ela afetar um corpo e de apresentar sintoma, por exemplo, é uma palavra que aparece, doença é uma palavra que aparece muito, vírus é uma palavra que aparece muito. Todo esse contexto semântico em torno da doença Covid-19 ou coronavírus tem a ver com essa dimensão da primeira idade, me parece. Assim. Isso vai ser mais usado pelo fato de ser uma doença e dela afetar a vida das pessoas, a dimensão biológica. Isso aí é uma hipótese, mas me parece que é mais ou menos... Tiago, travou, a gente não está te ouvindo. Travou. Oi, voltou? Estou ouvindo vocês e vendo. Voltou, beleza. Aí eu estava falando que essas palavras ou termos podem ser utilizados para cadastro no Prosperro, porque ele vai trabalhar com verbos, adjetivos, advérbios, etc. Então, por exemplo, uma entidade que seja
combate à Covid. Então, pode cadastrar a entidade máscara, por exemplo. Pergunta tem a ver, obviamente, com a hashtag Pergunta Corona. A avó do meu filho tem um grau de parentesco. Pai, filho, tia, pegou Covid, está no hospital. Então, também pode ser uma categoria família, por exemplo. Aí são alguns indícios. Aí, o que eu fiz? A gente consegue fazer uma visualização reversa. Então, em vez de começar pelo início do tweet com RT, eu consigo começar com a interrogação, que é super importante, porque é uma pergunta. Então, na hora que eu uso o marcador interrogação no campo de busca para gerar as palavras, ele vai trazer algumas perguntas. Aqui eu fiz alguns testes, depois tem que maximizar, mas aí aparecem de novo termos correlatos. Grupo de risco, por exemplo, que pode ser cadastrado no Prosperro dentro de uma entidade que seja doença, por exemplo. Então, aqui são algumas pistas metodológicas. Aí pesquisei pela palavra doença, aí já aparecem outras coisas. Determinar o perfil dos pacientes. Então, algumas estruturas frasais que podem ser cadastradas. Era mais isso mesmo que eu queria comentar. Por exemplo, mata, pode transmitir. Aí já entra na dimensão dos verbos e das provações. Acho que é isso. Legal demais. Tiago, muitíssimo obrigada. Ficou super bacana. Eu estou aqui pensando o seguinte, a reunião acaba daqui a pouco, né, Vitor? Pelo tempo aí que a gente tem. Estou pensando já, então, em formas de definir algumas coisas para a gente pensar para a semana que vem. Semana que vem a gente conseguir um tempo aí de 1 hora, seria melhor. Termos de encaminhamento. Eu acho que a gente tinha que definir um corpus agora e todo mundo começar a refinar esse corpus. Trabalhar no que pode aparecer do corpus, porque a gente já tem dado, já tem bastante dado, eu acho, não sei o que vocês avaliam. E a minha pergunta é, a gente para agora, a gente continua coletando, isso já é um corpus suficiente? Por exemplo, essa pista que o Tiago nos apresenta aí, de pegar a hashtag que a gente sugeriu de trabalhar e delimitar esse corpus aí, eu acho que é 26 de abril a 24 de maio, é isso, Tiago? Um mês? 24 de abril até 24 de maio, que dá um mês inteiro, até justificar. Então, será que a gente pode... O que vocês acham? A gente define esse corpus e começa a olhar para esse período? Quer dizer, a minha sugestão seria a seguinte, se o Vitor puder fazer uma ata para a gente, disso que a gente viu aqui, discutiu rapidamente aqui hoje, que a gente teria o dado contextualizado, período maior, quando que apareceu a primeira palavra, por que a gente escolheu essa hashtag, por que a gente escolheu esse período, e daí a gente define esse corpus. Estou pensando alto aqui com vocês. Aí a gente trabalharia, definiria aqui agora como é que a gente vai dividir as nossas frentes de trabalho para refinar esse corpus até semana que vem. E a partir daí a gente começaria. Acho que a gente tem que pensar depois a gente pode marcar outra depois do dia 8 de julho, dia 10, talvez, que a Luciana e o Marcílio já terão terminado as aulas. Eu acho que o Tiago, a Dedé e o Conrado também já terão terminado. E nós da UFMG estaremos começando, talvez, mas uma data assim depois. E aí a gente dá um tempo até agosto para a gente definir, mexer nos dados, na análise, começar a trabalhar no refinamento dessas análises. Estou falando tudo rápido aqui, porque eu estou com medo da reunião acabar com a gente no meio do caminho. E aí, eu acho que para essa outra reunião de julho, a gente tem que pensar qual vai ser a nossa dinâmica no segundo semestre. Depois a Aline e o Vitor poderiam falar, se der tempo ainda, se o Zoom não nos cortar, mas o que a Aline e o Vitor estão propondo para a gente em termos de podcast, as divulgações lá de Instagram e tal, mas eu até tinha falado com eles no e-mail rápido, talvez a gente pensar algumas lives com convidados. Uma outra coisa que me surgiu depois hoje, conversando mais cedo com o Tiago, Conrado e a Dedé, é da gente pensar uma forma de um simpósio, talvez, digital, alguma coisa assim, a exemplo do que a UFJF fez, o grupo de lá de pesquisa, não sei, mas alguma coisa que a gente possa fazer a discussão teórica desse nosso corpus. E talvez a gente refinar esse corpus em agosto e depois pegar um outro momento no segundo semestre e testar a metodologia, comparar e tal, definir um outro corpus no segundo semestre. Sugestão, tá? Podem ver o que vocês acham. Uhum. Eu tenho uma dúvida nessa questão da pergunta corona, nessa hashtag,
porque na nossa visualização, na nossa pesquisa, ela aparece como trending num período que o Thiago, diferente do que o Thiago mostrou como pico na coleta do tags. Então, eu tenho uma dúvida nesse sentido da limitação do tags em coletar. Às vezes a gente está olhando para um recorte arbitrário, e aí tem esse pico que talvez não seja o pico comunicacional, mas o pico da coleta. Por que eu digo isso? Porque o trend que a gente está pegando é o trend oficial. Então, a gente sabe que o pico oficial da hashtag no Brasil foi no período que a gente está mostrando aqui. Qual foi o período, Vitor? Foram algumas datas, que assim, vai colocar entre o dia 19 de março até o dia 1º de maio, que ela aparece nos trendings. O pico que o Thiago mostrou, acho que foi diferente, se eu não me engano. O pico no Tags foi dia 11 de maio. 11 de maio, então. Aqui ela aparece no trending só até dia 1º de maio, depois ela desaparece. Mas ela fica constante todos os dias? Ela está no trending, é isso? Não. Ela aparece no dia 19 de março, depois volta a aparecer no 6 de abril, às 6, 7 e 8 de abril ela fica constante, variando só o nome, né? Pergunta corando com P maiúsculo e P minúsculo. E depois volta dia 20 de abril, depois 27 de abril e, por fim, dia 1º de maio. Ela vai e volta, né, nesse período. Mas antes disso, depois disso, ela não aparece mais no trend. A coleta de vocês, ela coleta tudo? Não, eu tô coletando, eu tô falando só dos trend topics do Twitter. Eu não tô falando dos tweets. Os tweets são outra coisa. A ideia que eu dei aqui, questão de corpo de Twitter, é fazer essa raspagem de dados retroativa, de fazer a raspagem que aparece na timeline da hashtag, porque uma vez que quando você clica na hashtag, né, no Twitter, aparece lá a timeline com vários tweets, e ali são os principais tweets. E aí, quando você vai abaixando a barrinha, né, de espaço, abaixando, vai carregando mais tweets. E aí vai carregando, enfim. O algoritmo que eu estou utilizando para raspagem, ele faz isso automaticamente. E aí você limita o corpus que você quer coletar. Não testei para mais de 10 mil, mas provavelmente deve coletar para mais, assim. Não sei qual é o limite de coleta deles, mas dá para você delimitar o tempo e o volume que você quer coletar. Então, assim, eu posso olhar dentro desse corpus que eu coletei se ele bate com tags, por exemplo, para saber se está batendo com se o pico de tweets lá está batendo com os dados que a gente tem de trending, entendeu? Porque essa questão do tags, eu também já usei tags em outras ocasiões e tem esse problema dessa arbitrariedade, assim, de não saber qual que é a quantidade, qual que é a quantidade que está coletando, por que ele coleta de uma hashtag mais do que outra, saca? Isso, assim, eu acho que é um pouco problemático nesse sentido. Assim, uma vez que tem uma outra metodologia que pode utilizar. Agora, o que a Giane falou, a questão de hashtags e tal, que a gente vai olhar, quais são os recortes e tal, eu acho que a gente continuando coletando esses trending topics, a gente consegue continuar alimentando essa visualização que está sendo sempre hospedada já no site. Então, todo mundo tem condição de acessar a página no site, olhar qual é a hashtag que está virando trending lá. E aí, com o passar do tempo, a gente pode atualizar, fazer sistemas, esses encaixes teóricos, encaixes temáticos, igual a gente fez aqui para política e pandemia, mas pode fazer isso ao longo do tempo. E aí, eu proponho essa coleta retroativa da timeline, essa raspagem, porque ela oferece tudo que o Tags ela oferece, questão de metadado, e tem o benefício de, pelo menos
Aí o que eu acho que seja, né, tem que conferir isso, bater os dados aí, ver esse pico, ver se ele corresponde. Esse benefício que o TAGS não tem, que tem essa questão de ser não confiar muito, assim, entendeu? Assim, mas é a minha opinião, eu acho que tem que conferir isso para ver se é viável. Eu sou mais a favor de fazer a raspagem dos dados ao Tags, que é uma ferramenta super limitada. Aí eu coloquei no chat, o que eu sugiro é fazer uma verificação se os tweets do Tags são coincidentes ou não com os tweets que vocês conseguiram coletar sobre essa pergunta corona. E no gráfico, quando se fala de co-hashtags, por exemplo, as co-hashtags que a Luciana coletou, elas também são coincidentes ou não com a sua? Que aí eu acho que pode ser um critério para falar, não, vamos usar isso aqui e não aquilo. Concordo. Acho que é por aí. Estou pensando aqui no seguinte, gente. Eu estou com medo da reunião cair por causa do tempo. Pelo que eu estou entendendo, tem nós temos que definir o corpus, então, olhando melhor, para bater nesses dados melhor, mas a gente já sabe que a primeira vez que ela vai aparecer, então, vai ser no dia 19/3, 19 de março. Parece que o pico é no dia 11 mesmo de maio, e para o Tiago ela começa a cair no dia 24 de maio. Então, a gente tem um período que é de 19/3 a 24 de maio. O que a gente tem que olhar, bater os dados nesse período para ter um corpus mais justificado. É isso? É isso. Então, eu estou pensando aqui, para a gente adiantar esse processo, o que vocês acham, por exemplo, se o Vitor, o Fábio, talvez pudesse ajudar, e se o Tiago puder conversar com a gente no meio desse caminho para ajudar, para a gente definir isso, a gente combinar de definir isso até segunda-feira. Amanhã eu tenho uma reunião à tarde e estou disponível. Sexta-feira eu vou ter mais uma reunião, e uma que eu vou marcar com o Fábio de orientação, se ele puder. Vamos ver o horário que ele pode nessa semana ainda. E fora disso, vocês podem me chamar no horário que vocês quiserem. Para a gente ver se a gente consegue fechar isso até segunda-feira para mandar no subgrupo para a reunião de quarta que vem. Pode ser? Pode ser. O que vocês acham? Pode ser? E aí, na hora que a gente definir isso na segunda-feira, a gente podia compartilhar com todo mundo, e aí a gente define os parâmetros de análise e todo mundo olha para esses dados até quarta-feira para ver como que a gente pode trabalhar com esses dados, define na quarta-feira, pode ser? Talvez, se o Daniel tiver interesse e quiser ajudar a gente também a pensar sobre isso em termos de visualização, talvez ele tenha interesse de ajudar sobre isso, até para pensar os metadados que têm que estar disponíveis, pensando lá na sua pesquisa. Não podem contar comigo, com certeza. Se quiserem... O que vocês acham? Pode ser assim? Pode ser. Tudo bem, Dedé, Conrado? Eu não estou vendo. Tem mais um monte de gente. Tudo bem, então, eu acho que tá um prazo bom, assim. Só essa parte mais de coleta e tudo, que eu não entendo bulufas, Sagiano, então eu não tenho. Eu também não entendo muito, não. Quem entende são os meninos. Eu estou falando. Mas né, de olhar para os dados e tudo, e na quarta-feira poder definir o corpo. Eu achei essa proposta do Vitor, né, de alargar esse período aí, interessante para a gente começar desde o início mesmo. Me parece que 19/4, 19 de março, foi o período que foi lançado essa hashtag, né? Não foi? Foi esse período, 19 de... Então, de alargar até 24 de maio, acho que dá um período super bom, assim, adequado mesmo. Mas estou concordando com tudo aí. Tá bom? A hora que a gente compartilhar esses dados, então, assim, só resumindo, aí o Vitor faz uma matinha disso, a gente acrescenta o que a gente achar que precisa, até para ficar mais fácil para quem não pôde acompanhar hoje entrar no meio do caminho. Na segunda-feira a gente compartilha, eu fico à disposição para participar com vocês, com os meus limites de conhecimentos, mas fico à disposição para participar com vocês nessa parte. E aí a gente vai olhar todo mundo para esses dados que vão ser compartilhados segunda-feira, para na quarta-feira a gente definir as nossas frentes de trabalho.
Aí todo mundo vai analisar esses dados a partir de onde está interessado em trabalhar. Pode ser? Pode ser. Jane, eu tenho só um detalhe aí. Essa questão de olhar para os dados a partir de segunda-feira, eu acho que já pode olhar a partir de hoje, assim. Porque a visualização já está aí, já está publicada e já dá para olhar. Já tem os dados de frequência, então dá para saber qual é o desempenho dessa hashtag dentro do corpus, né? E aí dá para escolher essas hashtags e falar, olha, essa aqui já é interessante. Pode buscar, por exemplo, olha uma hashtag que é muito frequente dentro do corpus, procura ela no Twitter e vê o que ela está falando. Às vezes a pessoa já sabe, às vezes já mexe no Twitter e já sabe mais ou menos o que ela está falando, e aí me fala, porque aí eu faço essa raspagem, e aí, assim, é coisa de 5 minutos para fazer essa raspagem, é de boa. E aí, para analisar os metadados, que aí é um outro papo, aí semana que vem a gente conversa. Mas para fazer escolher, né, quais são os temas, as hashtags que a gente vai utilizar aí, que eu acho que cada um pode dar uma olhada nessa visualização e ver, porque tem muita coisa para trabalhar aqui. Talvez uma coisa que está me ocorrendo aqui agora, que é uma coisa que a gente já fazia, que a gente começou a imaginar, que era o work in progress. Só que o work in progress era cada dupla, trio, trabalhando com um estudo de caso diferente. Talvez a gente possa começar a pensar nisso para o semestre que vem. A gente vai ter o mesmo corpus e vai ter abordagens complementares de análise nesse corpus. E talvez a gente possa, além das reuniões de trabalho, ou talvez isso vai ser a substituição da reunião de trabalho, no semestre que vem, fazer pequenas apresentações como work in progress. Aí todo mundo, como é que a gente está analisando, todo mundo já vai palpitando para a gente tentar ir tirando coisas que vão virar publicações desse corpus no semestre que vem. O que vocês acham? Acho bem bacana, assim. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho assim para o Vitor, quando é o Vitor, né, que coloca que foi o atravessamento político muito grande nesse período aí que você levantou esses dados. O Vitor, como é que foi? Assim, o que te levou a fazer essa afirmação, assim, em termos de novas hashtags? O que foi? Assim, só para eu situar, porque eu achei bem interessante essa questão aí do atravessamento político. Essa ideia de atravessamento que a gente colocou aqui, eu e o Fábio, a gente olhou as hashtags sobre política e as hashtags sobre pandemia, e aí selecionamos elas dentro do corpus que são as hashtags trending do Brasil, que é um corpus maior. Então, essa visualização ela é fechada nessas hashtags de política. Então, são hashtags que a gente olhou uma por uma, assim, então, olhou questão de nome, de conteúdo, assim, e selecionou elas. Agora, para afirmar mesmo a ideia de atravessamento, eu coloquei atravessamento aqui, mas eu preciso de uma análise para saber quais são as hashtags que estão conversando com uma com a outra, né? Para falar de atravessamento mesmo. Mas talvez o nome aqui do gráfico até esteja errado, assim, de ter colocado atravessamento, que não é atravessamento, né? A gente não identificou atravessamento ainda, mas são as hashtags sobre política e pandemia aqui. Ok, obrigada. É mais ou menos isso que o Vitor falou mesmo. Ô, Jeane, seu áudio está desligado. Tá desligado o áudio. Jeane, seu áudio está desligado. Desculpa. Dedé, esses atravessamentos a gente tem trabalhado com a perspectiva de mediações sobrepostas. Todos os corpos que a gente tem trabalhado, isso tem sido evidente, né? Assim, é recorrente. Então, a gente tem trabalhado isso como uma característica da dinâmica transmídia. Tá. Só uma última coisa, assim, que eu e o Fábio fizemos também. Ele deu a ideia de fazer uma timeline, né, de notícias sobre a Covid, e ele estava pensando como é que dá para explorar mais os dados que a gente tem muito dado, né, de diversos lugares, então, de uma forma que que fica mais legível para além, né, dos dados que a gente tem do JSON e tal, dos formatos. Então, a gente tem um site, né, o Mediação, que está parado e é onde a gente publicava os
textos, as análises. E aí eu falei, olha, vamos colocar, por que não colocar essas notícias e fazer uma timeline dos acontecimentos, de forma que fica até mais fácil da gente se situar e organizar e até fazer uma busca aqui, por exemplo, já tenho a timeline das hashtags. Pô, se tiver uma timeline dos acontecimentos noticiados, fica interessante. E aí eu fiz aqui a página como exemplo, né? Eu vou mandar aqui no chat para vocês. Então, se vocês clicarem aí, vocês vão ver, mas ela é só um exemplo por enquanto, porque ela não está com seleção temática, não. Ela é só um arquivo de metadados, de notícias, sendo carregado dentro de uma página. E aí a nossa intenção é fazer, a partir da coleta que a gente faz, aglutinar essas notícias, fazendo a seleção temática, né? De forma que a cada dia vão entrando notícias novas sobre sobre o Covid, por exemplo. Então é isso, assim, fazer o esforço aí nesse sentido de pegar o que a gente não tem coletado, então vai dos meses de abril, de março, de fevereiro, principalmente, e fazer isso retroativo, organizar dentro do tipo de arquivo que a gente tem, que o Google News coleta, e aí ele vai renderizar, né? vai ser carregado dentro aqui no site automaticamente. Isso aí ajuda a gente a se situar e não perder também, né? Uma ideia de historicidade também, assim, de não perder o fio da meada. Bom. O Daniel perguntou um negócio para mim aqui. Daniel, ele perguntou se é possível filtrar as notícias por formato, imagens, textos, vídeos, gráficos. A priori, não. Cada notícia, ela pensa como um número. E aí esse número, ele é anexado. Tem anexado uma URL, e essa URL, esse link, também tem uma imagem que normalmente é a imagem de thumbnail da notícia, que tá dentro desse dado da notícia. Então pensa como um número que está associado, que tem várias outras categorias associadas a ele. Para filtrar isso, a gente teria que filtrar pela imagem ou pelo texto ou pelos vídeos. Isso não, dá para filtrar por texto, por texto, por título, por exemplo, pelo lead ali, pela descrição da reportagem, isso dá. Agora, para mais do que isso, não. Bom, eu levantei essa pergunta, não sei se a Giane vai justamente comentar isso, porque essa é uma das questões que me interessa nessa pesquisa, por exemplo, né? Linguagens e formatos midiáticos usados, por exemplo, para poder explorar fake news. Será que a gente teria uma pergunta dessa natureza, né? Será que a fake news ela se prolifera mais facilmente ou mais, sei lá, intensamente, usando o formato X ou Y? Assim? Não sei. Eu estou pensando nisso por causa de questões semióticas, né? Uhum. Eu acho que tem uma ideia aí de plataformização, de mediação de algoritmo, de plataforma, porque a gente está falando de Google News. Então, o Google News é uma plataforma. Então, já é a primeira coisa, assim, pensar a questão de fake news dentro da plataforma. Será que o Google News, ele prolifera, ele compartilha, deixa dentro da plataforma dele notícias que são fake, são consideradas fake, ou será que não? Então, já é uma primeira coisa, assim. E aí eu acho que uma outra coisa como é que você vai definir o que é fake? Aí a ideia talvez ser olhar na agência de checagem, né? Mas aí teria que ser uma notícia por notícia. Mas é isso que nós estamos muito interessados, porque não tem ninguém definido, só as agências de fact-checking com uma questão muito restrita. Por isso que seria bacana a gente fazer uma categorização semiótica, eu acho que isso é importante. Se a gente não conseguir fazer isso com o TCAT, que o Thiago está achando que dá, talvez, Daniel, a gente possa fazer um teste com, sei lá, 10 notícias, as 10 primeiras. E aí a gente vai na mão
tenta verificar isso para a gente fazer um teste de categorização, porque isso é fundamental. Agora, isso que o Vitor levantou também é importante. Talvez o Google News tenha um corte daquilo que é checado pelas agências, mas talvez sobre alguma coisa que, do ponto de vista semiótico, é que a gente vai caracterizar como desinformação, mas não é só desinformação. Em inglês, eles usam um outro termo, né, que é confusão, misinformation, alguma coisa Misinformation. assim. Exato. Então, a gente pode começar a pensar na arena semiótica desse processo. Seria super interessante. Se a gente não conseguir fazer isso com o TCAT, talvez a gente possa fazer um exercício. Eu tenho o maior interesse, Daniel, de fazer um exercício num corpus menor para a gente começar a ter dados sobre isso. Eu acho até que isso seria muito relevante, até para a gente quebrar um pouco essa noção meio dicotômica, né, de que existe notícia verdadeira e existe notícia falsa, ponto. Né? Tem uma série de zonas cinzentas aí, no meio do caminho, né, de que a gente, de repente, pode contribuir justamente com isso. Né? Tem coisas aqui que são enganosas, tem coisas que são propositalmente enganosas, tem coisas que são não intencionais, digamos assim, né? Então, eu acho que isso seria legal. Assim, e a própria noção de informação. Se você pegar lá a teoria da informação, informação lá é novidade. A novidade não necessariamente é o verdadeiro, né? Eu acho super legal. Oi, Daniel, tudo bem? E aí, Conrado, tudo bem, cara? Beleza? Beleza. Né, se eu puder entrar nessa frente aí, eu me interesso também, viu? Ótimo, já estamos começando a montar frentes. Nessa aí eu tenho o maior interesse também. Então, eu acho que é fundamentalmente isso. A gente tem que olhar para os dados, ver o que mais que a gente consegue coletar. Talvez não dê para coletar tudo automaticamente, mas a partir de um mesmo corpus, eu acho que a gente, até semana que vem, a gente vai definindo algumas frentes e como é que nós vamos olhar para esse mesmo corpus, para a gente refinar linhas de trabalho, assim. Tipo um work in progress coletivo dentro de um mesmo corpus, alguma coisa desse tipo. Ótimo. É isso? É isso. Muito bom. Gente, eu tô com medo da reunião cair. Eu acho que é melhor a gente despedir antes que caia. Tá que era bom, 40 minutos, já estamos em quase 45. Olha, foi ótimo. Muito obrigada a todo mundo. Aí, então, a gente podia até segunda-feira, todo mundo já vai olhando para o que tem, mas até segunda-feira a gente define o período justificado do corpus e aí a gente já vai pensar nessas frentes de trabalho para definir na próxima quarta-feira. Pode ser? Pode ser. Ótimo, Jane. Obrigada também. Obrigada, pessoal. Valeu. Um abraço. Um abraço para todos.